Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco de relação jurídica e sujeitos da relação jurídica. Por que eu tenho que falar sempre em relação e sempre em sujeitos? Primeiro motivo é que eu já havia dito para vocês desde os primórdios, desde a primeira aula, desde sempre que o direito lidam com pessoas em sociedade. E se tem pessoas em sociedade, elas têm que ter de alguma forma algum tipo de relação. Tá? Não tem direito sem conflito, não tem direito sem sociedade, não tem direito sem interesses postos em discussão para serem solucionados. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que sempre estudar relações jurídicas. E mesmo em tempos de pandemia, em que o isolamento social se impõe, cada um no seu cantinho, cada um, como diz aquela música de gosto duvidoso, cada um no seu quadrado. Nem assim deixa de existir uma relação jurídica, tá? Sempre eu falo em relação jurídica. Com a tecnologia, eu tenho a relação jurídica por intermédio das ferramentas tecnológicas, mas eu não deixo de ter relações, tá? Então a gente pode verificar a relação jurídica dentro de várias premissas. Uma delas é colocada pelo jurista alemão, século XIX, Savigny. O que ele falava sobre a relação jurídica? Esse conceito que eu coloquei para vocês agora aí no chat. A relação jurídica é um vínculo entre pessoas, em virtude da qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada. Então, partindo desta premissa, um tem um direito, o outro tem uma obrigação, eu sempre vou falar que relação jurídica advém de um litígio ou potencial litígio entre as partes. Num contrato, por exemplo, eu tenho a parte contratante, que requisita os serviços ou préstimos ou entrega de produtos da parte contratada. Essa tem, por exemplo, vamos supor um contrato de prestação de serviço. Eu contrato o serviço de uma pessoa. Eu tenho o direito de que essa pessoa faça o contrato, faça o serviço, e essa outra pessoa tem a obrigação de prestá-lo. Só que eu tenho, por outro lado, uma obrigação de remunerar essa pessoa pelo serviço que ela prestou, e essa pessoa que é obrigada a prestar o serviço, ela tem o direito de receber pelo serviço prestado. Então, sempre eu vou ter uma relação de direitos e de obrigações. Quando os direitos são exercidos, as obrigações são cumpridas, eu não falo em litígio. Por quê? Porque eu falo que essas relações foram cumpridas por livre e espontânea vontade das partes. Contrato de compra e venda, por exemplo. Eu vou comprar uma moto do Anderson. Dando um pequeno exemplo. O Anderson tem o direito de receber pela moto que eu comprei dele. Receber os valores que ele combinou. Professor, vou vender minha moto por 5 mil para o senhor. Beleza. Ele tem o direito de receber os 5 mil, só que ele, por outro lado, tem a obrigação de entregar a moto em condições de uso, em condições de perfeito uso. Eu tenho o direito de receber essa moto, só que, por outro lado, eu tenho o dever de pagar por esse serviço. Aqui também vai ser uma relação jurídica em que não há um litígio. Há direitos e obrigações recíprocas. Todavia, esses direitos e essas obrigações foram cumpridos. O problema se dá, e essa relação jurídica se deságua no judiciário, quando a relação não é cumprida. Ou alguém não exerce seu direito em sua plenitude, ou, principalmente, quando aquele que é obrigado a cumprir a obrigação não cumpre. Tá? Daí surge o litígio, surge a controvérsia e surge a necessidade de ajuizamento de ações no judiciário. Tá? Essa é a concepção do Savigny. Uma outra concepção que nós temos de relação jurídica é a do jurista alemão, aliás, perdão, austríaco, Hans Kelsen, ou como os alemães falam, Kelsen. Eu falo os alemães porque na Áustria também se fala alemão. O oficial da Áustria é o alemão. Para Kelsen não fala em pessoas, mas fala em
fatos enlaçados por normas jurídicas. Ou seja, fatos que originam uma norma jurídica. Aqui ele coloca como exemplo, por exemplo, a questão de credor e devedor. Por exemplo, eu tenho uma promissória para receber de um cliente que não me pagou que me prometeu me pagar os honorários advocatícios, fez uma nota promissória e não cumpriu com o combinado. Eu sou o credor dessa pessoa. Por exemplo, nota promissória de R$2.000 e a pessoa não cumpre. Eu tenho o direito de receber dessa pessoa R$2.000. E essa pessoa que assinou a nota promissória tem a obrigação de pagar. Tem a obrigação de pagar os 2.000 e não paga. Daí ela tem a obrigação de pagar e não paga, é devedora. E eu, como direito, como credor que sou, e não posso permitir que outra pessoa se enriqueça sem causa, isso é sempre importante quando eu falo em uma relação jurídica. A verificação do enriquecimento sem causa. Por quê? Suponhamos um serviço de advocacia, que eu coloquei agora. A pessoa recebe contrata nos serviços, eu presto serviço, só que a pessoa não me paga. A pessoa não paga meus honorários, e ela se usufruiu de um serviço qualificado que é feito por um profissional liberal, não que eu seja um advogado melhor ou pior do que os outros. Faz um serviço qualificado, contrata um serviço qualificado, a pessoa presta o serviço, ela se beneficia desse serviço, porém não dá a contrapartida dela, que é o pagamento dos honorários advocatícios. A pessoa que prestou o serviço fica no empobrecimento, porque teve tempo, desgaste e não usufruiu, e a pessoa que usufruiu do serviço se enriquece, porque teve benefício e não exerceu, e não remunerou por esse serviço. Daí tem-se o conflito, e o conflito deságua em ações judiciárias. Um outro conceito, que eu gosto de colocar de relação jurídica, é de um dos autores que eu uso para as aulas de IB. Eu uso dois autores. Eu uso Paulo Nader e uso Carlos Bittar. Eduardo Bittar. Aqui vocês podem ver. Esse é o do Paulo Nader, que é a capa vermelha, mas está escrito aqui que é o do Paulo Nader. Livro antigo, que eu usava na minha graduação, porém ainda é atualizado. E o livro do professor Bittar, que vocês já me viram em sala de aula, da Introdução ao Estudo do Direito. O professor Paulo Nader, que é um dos autores que eu uso, ele já diz que as relações jurídicas são elas que dão movimento ao direito. Por quê? Em cada uma delas ocorrem normas, a incidência de normas que definem sujeitos, os direitos e deveres dos sujeitos. Ou seja, eu não posso falar em ações, não posso falar em exercício de direitos sem relação jurídica prévia. No entendimento do professor Paulo Nader, não existe relação jurídica unilateral. Existe que o direito civil prevê algumas hipóteses, mas é muito difícil acontecer uma relação jurídica unilateral. É raríssimo acontecer. Sempre que eu falo em relação jurídica, eu falo em, no mínimo, duas partes. Duas pessoas. Podem ser pessoas naturais, pessoas físicas, no caso, pessoas jurídicas. Posso falar também de uma coletividade de pessoas, ou seja, várias pessoas pleiteando direito ao mesmo tempo, ou uma entidade, como o Ministério Público ou sindicatos, exercitando direitos de uma coletividade, ou seja, de várias pessoas ao mesmo tempo. E, por outro lado, eu tenho também um sujeito de obrigações. Pode ser um agrupamento de pessoas, ou pode ser uma pessoa só, seja natural ou jurídica. Eu lembro uma vez que eu trabalhei numa ação na cidade de Ribas do Rio Pardo. A ação tinha um autor e 155 réus. Uma área a ser uma reintegração de posse. Um autor e 155 réus. Só de qualificação das partes foram 20 folhas da petição inicial. Vocês verem o tamanho. Em Ribas é comum, ou é briga de pinho ou é briga de terra, devido à área ser muito grande e predominantemente agropecuária. Para vocês verem que uma ação pode ter vários réus, vários autores, né? E tudo isso faz parte de uma relação jurídica. Que, repito,
Sempre que eu falo em, no mínimo, duas pessoas envolvidas. Um autor, que é titular do direito subjetivo, e um réu, que é titular do dever jurídico. Quando eu falo em autor, sujeito ativo, eu falo em direitos. Quando eu falo em sujeito passivo, eu falo em deveres, falo em obrigações. Partindo dessa premissa, nós vamos sair um pouco da relação jurídica, ou seja, que é aquela relação em que tem titulares de direitos e obrigações ao mesmo tempo e que podem ser cumpridas mutuamente, e vamos falar um pouco necessariamente dos sujeitos dessas relações jurídicas. Como eu falei para vocês que não existe relação unilateral, na regra geral não existe, e as exceções são estão muito pouco presentes, vamos falar um pouco dos sujeitos da relação jurídica. Vamos colocar agora do sujeito ativo. Sempre que eu falo nisso, eu falo em sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, que eu coloquei agora. É a pessoa que, na relação, ocupa uma situação jurídica ativa. É o portador do direito subjetivo que tem o poder de exigir do sujeito passivo o cumprimento do dever jurídico. É o credor da prestação principal. É o titular do direito. Em suma, é o autor da ação. É o autor, é quem tem o direito e entende que esse direito foi violado. Por exemplo, vamos colocar um exemplo de ação de alimentos. Uma investigação de paternidade com alimentos. Suponhamos aqui que o Mano conheceu a mina. Desculpem as palavras, mas normalmente é o que eu gosto de colocar como exemplo para facilitar a compreensão. O Mano conhece a mina no pancadão, no, no pagonejo, no pagofunk, nas festas que vocês imaginem. Por enquanto não pode ocorrer, mas depois da quarentena, creio que voltem a ocorrer. Essas festas regadas a músicas, a bebedeira, o sujeito conhece a sujeita, ficam no mesmo dia, passados uns 15 dias. Você ri, né, Anderson? Passado 15 dias, o Mano e a mina vão morar juntos. Como dizem, vão compartilhar as escovas de dente. Não compartilharia, não. Nada contra, mas eu não compartilharia. Dividir os panos, os panos, como alguns falam também, e passam a conviver, morar na mesma casa. Passados uns 2 meses, a mina engravida. A moça engravida e o Mano entende que não é pai daquela criança. Não deu tempo. Ou fala que é estéril. Uma vez eu tenho uma colega que trabalhava como bibliotecária na EMS. Ela teve um filho. É a cara do pai dele. Do suposto pai que ainda não fez o DNA. É a cara. E o sujeito tem a cara de pau falar que é estéril. É cada coisa que só Jesus na causa. Mas enfim. O cara fala que o filho não é dele. E passa um tempo, o Mano vai embora. O Mano vai embora, deixa a menina sozinha, grávida, sem, como falam, sem eira nem beira, sem dinheiro nenhum. Daqui a pouco essa criança nasce, numa família totalmente desestruturada, o pai não reconhece, daí essa mãe, representando essa criança, entra com pedido de investigação de paternidade, para que aquele sujeito reconheça judicialmente que é o pai daquela criança. E depois de reconhecido, que ele passa a pagar alimentos dali para frente. O Mano tem que fazer DNA, porque a recusa de fazer DNA hoje é presumível que o sujeito é pai da criança. O Mano não faz DNA e assume a criança. E assume a pagar 30% do salário mínimo. Paga um tempo, depois não paga, paga outro, não paga, etc. Até que a mãe, com a cabeça quente e indignada já do que aconteceu, resolve cobrar do sujeito, o sujeito vai preso. E isso, entendo, são duas relações jurídicas envolvendo duas pessoas. Mesmo que uma seja menor de idade, mesmo que uma seja menor de idade, ele tem outro que pode representá-la em juízo. Né? Outro pode representá-la em juízo. Tá? O sujeito ativo é aquela criança representada pela mãe, e o sujeito passivo é o pai. A criança é titular do direito jurídico, porque é a ela que tem direito de receber pensão alimentícia.
É ela que tem o direito de receber os valores dos alimentos mensais. E o sujeito, como é pai, como é responsável pelo desenvolvimento daquela criança, tem o dever jurídico de pagar os alimentos proporcionais à sua renda para que aquela criança tenha o mínimo de sobrevivência e também o pai tenha o mínimo de sobrevivência, evitar que ocorram desequilíbrios quanto à sua subsistência. Então percebam, titular de direitos e titular de obrigações. O sujeito ativo, aquele que tem direitos, e sujeito passivo, vou colocar daqui a pouco, é o sujeito que tem obrigações. Tá? Agora nós vamos colocar um pouco sobre o sujeito passivo. Tá? Não é passivo que ele fica calmo, ele fica parado, estagnado. Não. Passivo nesse sentido é que ele tem uma obrigação a ser cumprida. Cadê? É o elemento que integra a relação jurídica a uma obrigação de uma conduta ou prestação em favor do sujeito ativo. O sujeito passivo é responsável pela obrigação principal. O sujeito ativo e passivo apresentam-se sempre em conjunto das relações jurídicas. Isso o professor Paulo Nader bem coloca. Um não pode existir sem o outro. Do mesmo modo de que não existe o direito onde não há dever. Respondendo a Zenália, professor, o pai que não paga a pensão tem direito de ver o filho? Tem. Tem porque as obrigações, embora similares, não são idênticas. Uma é o direito do pai, o dever do pai, na verdade, de pagar a pensão alimentícia. O outro, o direito do pai de visitar a própria criança. Por mais surreal que possa parecer, a mãe não pode impedir de o pai visitar o filho com a pensão em atraso. Por quê? Ela tem outras ferramentas que podem obrigá-lo a tanto. Tá? Elas têm outras ferramentas que podem obrigá-las a tanto. Então, dentro desta premissa, o pai não pode se ver tolhido o direito de visitar a criança. Lógico que tem que pagar a pensão. Porque também, se não pagar, gente, é uma pensão que já é fixada em juízo. Isso é importante. O juiz só vai mandar prender o devedor de alimentos a partir do momento que tem uma sentença que o obriga a pagar a pensão mensalmente. Até o ajuizamento da ação de alimentos, o sujeito tem a obrigação moral de pagá-los. Não tem a obrigação legal. E como nós já vimos em alguns momentos, direito é uma coisa, moral é outra. Nem tudo que é ilegal que é moral, que é legal é moral. Por mais que seja imoral ele não pagar a pensão, eu não posso prendê-lo, porque legalmente ainda não tem obrigação. Agora, tendo a ação de alimentos, fixados os alimentos, o sujeito não pagou, ele vai ter um prazo para pagar. Dentro desse prazo, passou esse prazo, não pagou, cana, período de 1 a 3 meses. Daí o juiz fixa um montante do tempo que ele vai ficar preso. Só que é muito difícil o sujeito ficar preso por muito tempo. Por quê? A família passa o chapéu, fazem caridade, fazem rifa, arrecada dinheiro, o sujeito vai embora, ou às vezes a própria mãe da criança não manda soltar porque não queria ver o sujeito preso. Isso acontece também, por mais absurdo que possa parecer. Pessoal, tudo bem? Tá aqui? Não é, peraí, não é nem. Peraí, Anderson, deixa eu ver aqui o que você colocou. Não é nem direito de ver a criança, dever pelo bem da criança. Também, também, nesse ponto, também. Mas a gente vê que essas relações são sempre conturbadas. Ainda mais quando o casamento não acaba, ou a relação não acaba da forma mais adequada. Acaba com briga, e às vezes pai e mãe usando a criança como motivos para discussão. A criança é a menos culpada de tudo, né? A criança, na verdade, deveria ser blindada disso. O pai e a mãe podem quebrar o pau, né? Podem quebrar o pau à vontade. Proteja a criança. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Mas hoje temos leis que repreendem. A alienação parental é uma lei que vem muito boa nesse sentido, de repreender qualquer tipo de desconstrução da figura do outro pai, do outro genitor, né? Por exemplo, a mãe que mete a pena no pai tem a figura da alienação parental e ao contrário também. Né? Tudo isso é válido para poder evitar esse tipo de problema. Então, pessoal, como vocês me sinalizaram que isso aqui está bem, pelo menos 4 dos 6, por hoje eu vou encerrar
E até aqui a matéria da prova, tá? Prova que já é semana que vem, dia 8, né, que eu falei para vocês. E quem precisar das aulas, aproveitem o endereço, o link que eu mandei para vocês, e entrem no Google Drive. Eu acho que no Google Drive vocês conseguem ter acesso às aulas, às gravações. Aqueles que tiverem dificuldade, mandem mensagem para mim, via área do aluno, via e-mail. Quem tem o WhatsApp, via WhatsApp, para poder a gente liberar essas questões. Tudo bem? No mais, muito obrigado a todos. Bom dia, ótima semana, bom início de mês. Vamos continuar focados, estudando. E vocês, daqui a pouco, vão pular do primeiro para o segundo degrau de 10 que vocês vão pular com uma graduação em Direito. E se Deus quiser, vocês vão conseguir com bastante maestria. Já começaram no turbilhão. Começaram com aulas remotas, meio uma pandemia, mas isso vai ajudar a fortalecê-los. Isso vai ajudar a torná-los mais fortes. E vão conseguir. Com fé em Deus, vão conseguir. O que depender desse professor, mais maestria ainda. Muito obrigado a todos, bom dia e até semana que vem.